eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde não. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, ele deu-nos compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, irmão. Talvez você saiba, ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, nunca é demais. Oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Bênção de Deus, meus amados irmãos e ouvintes, eu quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor Jesus na noite desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Estamos juntos adentrando a mais um propósito de oração diante do Senhor nosso Deus. Propósito é esse que tem sobre o tema: ó Senhor, traz salvação à minha casa. Propósito que vai ter uma durabilidade de 7 dias, aonde estaremos orando, consagrando nosso lar ao Senhor, consagrando membros da nossa família e da nossa parentela diante do altar, orando, crendo, intercedendo, clamando, suplicando. E eu quero engrandecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade do fôlego de vida que Ele concede
a cada um de nós. E nessa oportunidade eu quero desejar uma boa noite à irmã Dulce Maria, juntamente com toda a sua estrutura familiar. Que o Eterno lhe abençoe e lhe fortaleça no nome de Jesus. Já na abertura desta live, às 21 horas em ponto, eu também quero saudar a irmã Fátima Ribeiro, com boa noite e a paz do Senhor Jesus, a senhora e toda a sua estrutura familiar. Meus queridos e amados irmãos, para a glória de Deus, os irmãos que entenderam e assim manifestaram a sua fé, está aqui sobre a minha Bíblia vários nomes para a glória de Deus que foram enviados a mim, né, de ontem para hoje. Olha só, olha aí, irmãos, que coisa maravilhosa, a fé das pessoas crendo na certeza que a salvação chega em sua casa. Eu quero saudar a irmã Mara Rome, também com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite, juntamente com toda a sua estrutura familiar, a irmã Ivete, que Deus abençoe a senhora, e a paz do Senhor Jesus e toda a estrutura familiar. Irmãos, aqui está a casinha, representado a sua casa dentro desse propósito. Aqui já está, aonde daqui a alguns minutos eu vou estar orando e colocando, tá, os nomes que aqui estão dentro desta casinha, profeticamente falando, tá, sobre a salvação da sua casa. Dentro desse propósito, repetindo, que vai ter uma durabilidade de 7 dias, nós vamos estar orando também, não somente pela salvação. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus, ele adentra ao lar, quando o Senhor Jesus, ele faz uma grande obra por intermédio de uma alma, o que acontece? Acontece restauração, salvação, libertação. Então, nosso objetivo é esse, é orar e convidando a Jesus para adentrar o nosso lar, e ele adentrando, a salvação vem, e junto com a salvação vem também a libertação, vem também a cura, a restauração, pois o Senhor Jesus, ele faz a obra completa. Amém? Eu já quero chamar a atenção de alguns irmãos que ainda não enviou, né, o nome de alguém que o Senhor Deus colocou no seu coração, junto comigo dentro desse propósito. Você pode estar enviando o nome completo desta pessoa, só lembrando que você precisa enviar uma quantia de R$1 para eu mandar imprimir, tá? E assim que a impressão estiver pronta, chega até a mim, eu recorto, como recortei aqui, e assim nós vamos estar orando e colocando dentro da casinha, profeticamente, a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Eu quero aqui, às 21 horas, com mais 4 minutos, já ler com vocês um texto da palavra do Senhor, que vai servir como base, tá, para a abertura deste propósito, e eu tenho convicção que algo sobrenatural acontecerá dentro da sua casa. Deixa eu chamar a sua atenção onde fazer a leitura. Não é fácil, escuta o que eu vou lhe dizer, não é fácil você interceder por alguém, clamar por alguém que tem trago só angústia, tristeza, dor à sua pessoa. E principalmente você que tem orado já há algum tempo por essa pessoa. Seja uma mãe, ou seja um pai, seja uma tia, um tio, enfim.
Mas o Evangelho de Cristo Jesus, ele vem de contramão ao mundo. Cláudio Oliveira, Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo. Eu também já quero saudar a minha esposa, a Ju Maia Souza. Seja bem-vinda e a paz do Senhor a vocês que já está conectado conosco nesta noite. A irmã Lucilda, Deus abençoe poderosamente. Irmãos, dentro do que eu estou falando a vocês, irmão Arlan, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus a você e toda a sua estrutura familiar. O que eu estou falando a vocês, presta bastante atenção. É a questão de cargo de consciência. Por quê, pastor? Porque uma coisa é você interceder, uma coisa é você falar, outra coisa é você clamar. E do outro lado, a pessoa, muitas vezes até mesmo por influência maligna, por uma opressão, por uma cegueira espiritual, ela não vai conseguir absorver aquilo que você está mostrando a ela. Então, qual é a sua postura e a minha postura? É continuar. Se você não está tendo êxodo no falar, então só ore, só clame. Por quê, pastor? O senhor falou sobre cargo de consciência, o peso da consciência. Porque se essa pessoa vier a óbito, e você teve a oportunidade de falar de Jesus e não falou, você teve a oportunidade de entregar essa pessoa nas mãos do Senhor por intermédio da oração e você não fez, aí a sua consciência vai pesar e a acusação do adversário da nossa alma vai se manifestar. Então, por quê? Porque o Evangelho Boas Novas, repetindo, ele vai de contramão ao mundo. O Cristo Jesus ensina o amor, o perdão. Este é o poder do Evangelho. Mas, por outro lado, as pessoas, elas querem ter mais o prazer da carne e do pecado, porque quem fala que o pecado é ruim, está mentindo. O pecado é bom, porque se o pecado fosse ruim, ninguém queria pecar. Então, por isso que o pecado ele tem um salário. Ele tem um salário porque ele é bom para a carne, é bom para os prazeres da carne. A Bíblia nos afirma em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado tem um salário. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então você que vai fazer esse propósito comigo já enviou os nomes, nós vamos estar apresentando. Nós entendemos que tem um processo de Deus. Tem pessoas que dentro desse propósito de 7 dias, Deus visitará ela. Ou vai acabar o propósito, Deus visitará ela de um outro propósito, de outra forma. Mas você não pode deixar de orar. Ah, pastor, eu vou abrir mão da minha filha, eu vou abrir mão do meu sobrinho, eu vou abrir mão do meu cunhado, eu vou abrir mão da minha cunhada, eu vou abrir mão da minha sogra, eu vou abrir mão da minha esposa. Você pode até abrir mão de falar, porque você já está cansado de falar. Mas você não pode abrir mão da oração. Você não pode abrir mão da intercessão. Porque se você parar de orar, quem vai tratar com você é o próprio Deus. Por quê? Porque é o seguinte, eu e você só estamos aonde estamos hoje na presença do Senhor porque alguém intercedeu por nós. Nos batidores, alguém clamou por nós. Eu recebi um testemunho, uma certa feita, de uma mãe que orou 34 anos pela conversão do seu filho. O único filho. 34 anos. Então eu lhe pergunto
pergunto nesta noite: há quanto tempo você tem orado por essa pessoa? Há quanto tempo? Eu orei pela minha mãe 8 anos. 8 anos eu orei pela minha mãe para Jesus tirar as escamas da cegueira espiritual para que ela tenha um encontro pessoal com Cristo. E hoje ela já está aí quase 18, 19 anos na presença do Senhor. Então, meus queridos, entenda uma coisa. Quando se trata de salvação, há uma luta travada, e a sua luta não é contra essa pessoa que você intercede por ela. A sua luta não é contra essa pessoa que você calapratio com nevácia. Se você entender isso, você vai sair fortalecida e fortalecido. Irmã Zilda, Deus abençoe a senhora e a paz do Senhor Jesus. Então eu digo, meus irmãos, por favor, em nome de Jesus, não para de orar. Não abre mão da oração. Se você cansou de falar para A, se você cansou de falar para B, se você cansou de falar para sua filha, para o seu filho, para quem for, então agora você só ora. Apresenta diante do Senhor. E outra coisa, não se assuste quando o Senhor Deus começar a tratar com essa pessoa de uma forma que eu e você não compreendemos. Porque João, no capítulo de número 13, versículo de número 7, nos afirma dizendo: o que eu faço agora não saberás tu, mas vai compreender depois. Então eu digo a você, entra comigo neste propósito de oração. Eu te digo outra verdade. Você pensa que o adversário da nossa alma, ele está satisfeito com esse propósito? Aonde você se coloca diante de Deus, clamando o Senhor Deus pela salvação daqueles que você ama. Ainda que essa pessoa te trata de uma forma que você se entristece, mas no fundo do seu coração há uma preocupação, porque você sabe o peso da salvação. Você sabe, porque nós entendemos pela palavra de Deus que só há 2 caminhos. Mateus capítulo 7, só há 2 caminhos, e o caminho é o céu ou o inferno. E eu convido a você a não abrir mão desta pessoa, ainda que você, no seu vocabulário, esteja cansada, cansado. As pessoas te decepcionou, te frustrou, te levou à angústia, te levou a uma tristeza profunda, mas nunca esqueça que a sua luta não é contra essas pessoas. Paulo já nos adverte em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra as pessoas, ou seja, não é contra a carne e nem é contra o sangue. O meu inimigo e o seu inimigo não é político. O seu inimigo e o meu inimigo não é nas áreas policiais. O meu inimigo e o seu inimigo é espiritual. E você sabe muito bem quem é. E nós só vamos vencer na oração. E é por isso que Deus levantou esse propósito, para você unir a sua fé comigo. E juntos oremos no nome do Senhor Jesus. Repetindo, vai ter uma durabilidade de 7 dias. O que me chama a atenção é que algumas pessoas dizem: não vou entrar nesse propósito não, porque eu já estou cansado de orar por fulano, eu já estou cansado de falar por ciclano. É isso que o diabo quer. Eu não vou questionar e nem vou te confrontar, mas a verdade eu te digo, é isso que o adversário quer. Porque se você não cobrir essa pessoa em oração, essa pessoa vai ficar desprotegida. E aí o diabo pode ceifar essa pessoa, e aí quem vai sentir na pele? Você. Porque eu já disse, se você parar para analisar o poder que há em uma oração, em uma intercessão, você não pararia de clamar. Agora há pouco, um casal me enviou uma mensagem, os 2 de cama. E o que ela fez? Ela escreveu e disse: pastor,
intercede por mim e meu esposo, porque nós estamos de cama. Olha só. Se ela pediu o poder da oração intercessória, porque ela entende. Entende, porque tem enfermidade, tem situações que são espirituais. E se você não entrar na oração, no jejum, ei, doença não vai aparecer nos exames, porque é espiritual. Então eu convido você a orar comigo. Não abrir mão dessas pessoas. Se você já não consegue mais falar com elas, então só ora. Porque a oração entra onde você não entra. A oração faz aquilo que você não faz. E a oração chega onde você não pode chegar. Já está conosco também a irmã Ana Maria Piccoli. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Inclusive eu sentia falta da senhora. A irmã Fátima Ribeiro também não enviou os nomes. Jesus, já estou ligado. Tá? Então nós vamos estar orando neste momento. Já está também a irmã Ângela Matias, tá? Pela primeira vez na live conosco. Deus abençoe a sua vida, irmã Ângela. Que Deus te guarde, te proteja, juntamente com toda a sua família. Um forte abraço. Estamos com saudade da senhora, hein? Vamos lá. Eu vou ler para vocês um texto, às 21 horas com mais 16 minutos. Se encontra no Evangelho de Jesus, escreveu Lucas, capítulo de número 19, que é o texto que nós vamos usar como base, versículo de número 9, aonde o Senhor Jesus disse, versículo 9, diz o texto, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Fala de Zaqueu, o publicano, o cobrador de imposto e desonesto. A Bíblia nos afirma que esse homem não era bem visto. Esse homem era rejeitado devido à sua profissão e também à sua forma de trabalhar, de roubar as pessoas. Era essa a postura dele. Então as pessoas não gostavam dele porque a riqueza dele era ilícita. Então a Bíblia nos afirma que no coração dele ardentemente teve a vontade de conhecer a Jesus. E quando ele ouviu falar que Jesus estava na cidade, ele corre diante da multidão, sobe em uma figueira brava. E Jesus passa por aquele caminho, Jesus para e olha para cima e viu Zaqueu. Agora imagina aquela multidão que estava com Jesus e quando olharam para Zaqueu, quando Jesus chama, qual foi a reação daquelas pessoas? Ei, imagina só, aquela pessoa que você ora e no fundo da tua mente você nunca imaginaria que aquela pessoa ia ser mudada, ia ser transformada. Mas de repente você olha para ela e Jesus começa a fazer uma grande obra. É isso que o Espírito do Senhor Deus está falando no meu coração. Aquelas pessoas que você olha para elas e fala, essa aí só o milagre, esse aí só Jesus, é só Ele mesmo. Porque quando ele para debaixo da figueira, ele olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. E ele disse, Zaqueu, desce depressa. Agora o povo, a multidão ficaram daquele jeito. Por quê? Porque Jesus manda ele descer e disse, me convém pousar em sua casa. Aí eles começaram a murmurar. Como que o Senhor Jesus vai pousar na casa de um desonesto, um ladrão, um pecador, um impostor? Aí Jesus disse, eu vim para aqueles que estavam perdidos. Quem sabe eu estou falando com alguém que alguma pessoa, algum membro da sua família, a sua parentela, já está perdido na cocaína, já está perdido na maconha, já está perdido no tabagismo, já está perdido no alcoolismo, já está perdido nos jogos de azar, já está perdido na prostituição, na idolatria, no engano, na mentira. É para esses que nós vamos fazer esse propósito, num propósito de 7 dias. É para essas pessoas.
Porque um dia eu e você também estávamos nessa mesma posição, numa cegueira espiritual. Mas alguém intercedeu ao Senhor Deus em nosso favor. E hoje eu e você estamos aqui. E você já vai começar profetizando. Você vai escrever aí, ó. Você vai escrever dizendo: a salvação chegou à minha casa. Escreve aí, profetizando: a salvação chegou à minha casa. Eu preciso que você escreva profeticamente. A irmã Dulce, um exemplo, vai escrever agora: a salvação chegou à minha casa. Porque você já está decretando em nome do Senhor Jesus: a salvação chegou em minha casa. Toma posse, meus irmãos. Escreva: a salvação chegou à minha casa. Declara: a salvação chegou à minha casa. É isso mesmo, irmã Mara. É isso mesmo, irmão Arlon. Eu quero que vocês profetizem. É isso aí. Ainda que a situação não seja favorável, ainda que a situação não seja favorável, ei, você escrevendo aí, e os nomes aqui, ó, que daqui a pouquinho eu vou estar colocando dentro dessa casinha, profeticamente representando a sua casa. Aqui, ó. E você vai escrever aí, decretando: a salvação chegou à minha casa. Escuta, o texto nos afirma que hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. O texto nos afirma que ele era filho da promessa, ainda que estava fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, mas ele é filho da promessa. Irmão, tem pessoas que estão hoje fora da presença de Deus, mas tem o selo da promessa, o selo da salvação. O seu filho mesmo, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, você que está clamando por ele, essa pessoa, ela tem o selo da salvação. Eu creio que os seus olhos verão essa pessoa descer as águas batismais. E se já desceu, você vai ver essa pessoa que está afastada voltar para a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Escuta, o objetivo desse propósito que nós vamos estar iniciando hoje é conduzir a família a viver salvação e restauração, libertação, transformação, entendendo que quando Jesus entra na casa, tudo muda: pessoa, relacionamento, decisões e até mesmo destino. Chamando a sua atenção, o fundamento bíblico da vida de Zaqueu. Zaqueu era rejeitado. Quem sabe você pode pensar em alguém agora. Zaqueu era rejeitado, considerado pecador pela sociedade, mas Jesus decidiu entrar em sua casa. Ei, aquela pessoa que hoje te dá dor de cabeça, traz tristeza, angústia, decepção, frustração, é essa pessoa que Jesus vai resolver entrar na casa dela. É esta pessoa que Jesus vai resolver adentrar na casa dela. E quando Jesus adentra, se prepara. Ei, dois textos que me chamam a atenção. Aqui, Jesus se oferece para entrar na casa de Zaqueu. Depois eu vou mostrar para vocês outros textos que as pessoas convidam Jesus a adentrar. Eita, meu Deus! Então Jesus, ele conhece a necessidade. Onde há uma necessidade, Jesus convida para entrar. E aonde há uma necessidade a qual você pode agir, Jesus permite que você convida ele para adentrar. Meu Deus do céu! Jesus, a presença do Senhor Jesus não trouxe apenas alegria momentânea, mas a salvação completa. Quando o Senhor Jesus, ele começa a obra, ele vai aperfeiçoando até o fim.
é o que eu vou falar a você nesta noite. A obra que o Senhor Deus começa a fazer na sua casa, na sua família, é completa. Você crê nessa verdade? A obra que Ele começa a fazer na sua casa, na sua parentela, é completa. E você precisa crer e somente descansar. Vamos lá. A salvação não foi apenas para Zaqueu, mas alcançou toda a casa. Algumas vezes você se pensa assim, poxa, é só eu que sirvo a Deus aqui? É só eu que busco a Deus na minha casa? É só eu que estou clamando? É só eu que estou buscando? Não. Ei, alguém está orando com você e por você. Às vezes você se sente fraca, às vezes você se sente fraco, às vezes você se sente desanimado, mas não sabe você que por trás dos bastidores tem alguém intercedendo e falando: Senhor, fortalece ele, fortalece ela, fortalece a fé dele, fortalece a fé dela. É isso mesmo que o Senhor Deus está falando ao seu coração, mostrando a você que a salvação não foi apenas na vida de Zaqueu, mas também alcançou toda a casa. O Senhor está falando ao seu coração, você que um dia levantou as mãos para o Senhor Jesus e recebeu Ele como seu único suficiente Salvador, você abriu a porta da salvação para dentro da tua casa. Ei, é só uma questão de tempo. Você vai contemplar essas pessoas servindo a Deus e você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como você já profetizou aí, a salvação chegou à minha casa. Declara essa verdade. Vamos lá. Eu vou falar sobre o princípio espiritual. Quando Jesus é recebido com sinceridade, a salvação alcança toda a família. A sinceridade é fundamental para que a salvação se alastre. Então, ou seja, tem pessoas que eu tive encontro com Jesus, aceitei Jesus como meu Salvador, mas só da boca para fora. Porque o testemunho não condiz pelo aquilo que ela fala, ou aquilo que ele falou. Então, ou seja, a sinceridade é fundamental, porque a salvação alcança toda a família quando a pessoa se converte de verdade. Quando uma pessoa se converte, já não vive mais ela, mas Cristo vive nela. Gálatas capítulo 5, versículo de número 20. Então eu digo a você nesta noite, ei, sinceramente falando, se você confessou a Cristo como seu único Salvador e a salvação entrou na sua vida, te prepara, porque vai se alastrar em volta daqueles que você clama. Vamos lá. Tem um versículo aqui que eu gosto de me apegar nele, que traz uma revelação muito forte, dizendo assim, em Apocalipse capítulo de número 3, versículo 20, diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha aí, ou seja, você vai escrever agora, dizendo assim, Senhor Jesus, entra na minha casa. Eu estou sentindo a presença dele, aleluia. Você vai escrever agora, Senhor Jesus, entra na minha casa. Escreva aí, em nome de Jesus. Escreve, Senhor Jesus, entra na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Baseando-me no texto que eu acabei de ler, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, repetindo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ceia representa a comunhão. Ei,
quando você convidar Jesus para entrar na tua porta, porque ele está à porta, e se você abriu a porta e entrou, vai ter uma comunhão plena. Eu estou sentindo a presença dele, a comunhão de Deus dentro da tua casa. Jesus vai sentar à mesa, vai ter comunhão, vai ter abundância, vai ter a presença de Deus. E aonde há a presença de Deus, a salvação manifesta. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para o texto ainda. A promessa para o lar. A promessa para o lar, quando você convida Jesus a adentrar na sua casa. E você que está escrevendo aí vai se preparar. Irmão, estou todo arrepiado. Tem pessoas que vão se arrepiar porque o Senhor entrou na tua casa. Aleluia! E quando Jesus entra, o vício da bebida vai ter que ir embora. O vício das drogas vai ter que ir embora. Esses vícios malditos vai ter que ir embora. Muitas coisas vão ter que sair. Aleluia. Porque as trevas não combinam com a luz. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Promessa para o lar. Este propósito declara que lares serão restaurados, já estou liberando a palavra, famílias divididas serão reconciliadas. Irmãos, quantos lares que o filho não conversa com o pai, a mãe não conversa com a filha ou vice-versa, brigas, contendas. Irmãos, quantos lares que irmãos não conversam com outros irmãos, tio não conversa com a tia, aquela briga, aquela desavença, mas aqui eu já estou liberando, lares vão ser restaurados, famílias divididas serão reconciliadas, filhos voltarão para a casa do Senhor, é isso aí, filhos voltarão para os caminhos do Senhor. Eu profetizo, casamentos serão curados, eu profetizo, e se você crê, você vai escrever, eu creio, eu recebo, eu creio, lares serão restaurados, famílias divididas serão reconciliadas, filhos voltarão para os caminhos do Senhor, casamentos serão restaurados, a presença do Senhor Jesus será estabelecida dentro da tua casa. Oh, meu Deus, eu estou sentindo uma presença tão gostosa do Espírito Santo aqui. O Senhor Deus está testificando no que eu estou ministrando nesta noite. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu fico pensando comigo, como ainda tem irmãos ou pessoas que não me enviaram os nomes, como aqui estão. Oh, meu Deus do céu. Direção espiritual. Inicial. Durante este propósito, eu e você, nós vamos adentrar da seguinte forma: convidar Jesus para adentrar na nossa casa. Como o Senhor Jesus adentrou na casa de Zaqueu. Jesus sendo convidado, ou ele batendo na sua porta, você abrir. Vou fazer um ato profético agora. Pega o seu aparelho celular na mão, por favor, faça isso. E vai até a porta da tua casa, a porta de entrada. Faça isso. Você já convidou Jesus para entrar. Então agora você vai fazer um ato profético. Se você está fazendo isso, você fala: pastor, eu fiz. Você vai até a porta da tua casa, do seu apartamento, você vai abrir a porta, pastor, mas as pessoas vão olhar, não tem problema.
Você vai abrir a porta e vai falar: Jesus, pode entrar. É um ato profético. Faça isso. Isso, você pega o seu aparelho celular na mão, vai até a porta da tua casa, abre a porta e fala: Jesus, pode adentrar. Se você já fez isso ou está fazendo isso agora, você fala: pastor, escreve aí. Pastor, acabei de fazer. Você fez o quê? Convidei Jesus para entrar. Pastor, mas a minha porta já está aberta. Então vai lá, fecha a porta e abre ela, porque Jesus precisa entrar. Mas para ele entrar, você precisa convidar ele, porque ele está batendo na porta. Olha, a irmã Mara já fez. Profeticamente, aleluia. Irmãos, isso é lindo. É lindo. Porque como Jesus está adentrando, porque você já liberou em cima dizendo, Senhor Jesus, entra na minha casa. Mas como é que ele vai entrar se a porta está fechada? Agora você vai lá e abre a porta, como a irmã Mara fez, como a irmã Zélia acabou de fazer, como o irmão Arla acabou de fazer. Então, eu estou todo arrepiado. Jesus está entrando agora. Jesus está entrando. E se você tem mais ousadia, já tem intimidade com ele, fala: Jesus, entra, senta, deita, fica à vontade, a casa é sua. Aleluia! Como a irmã Fátima acabou de fazer. Como a irmã Ivete acabou de fazer. Irmão, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Aleluia. Você acabou de convidar Jesus para entrar dentro da sua casa. Agora eu te faço uma pergunta. Será que nesses longos anos que você serve a Deus, você já convidou Jesus para entrar na sua casa como você está fazendo agora? A irmã Sônia acabou de fazer. Ela foi lá, abriu a porta, como os demais irmãos fizeram, e falou: Jesus, entra na minha casa. Aleluia. Oh, meu Deus. Tá vendo aí o privilégio de fazer um propósito pela live? Você está dentro da tua casa, irmãos, a revelação desce na hora. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vai lá e abre a porta, como os irmãos fizeram, e fala: Jesus, entra na minha casa. Entra na minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora presta atenção. Segurem. Você convidou Jesus para entrar na sua casa. Aí você vai lá e abre a porta para Jesus entrar. Pastor, e quando Jesus entra, o que acontece? Acontece que você vai ter que renunciar práticas que afastam Deus do seu lar. Palavras, o que você assiste, o que você ouve, o que você fala. Você vai ter que fazer, porque quando Jesus entra, vai arrumar a casa. Então vai ter que renunciar às práticas que vai afastar Jesus da casa. Meu Deus do céu. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, quando Jesus entra na casa, ele vai fazer o quê? Ele vai restaurar o lar, vai restaurar o altar da família, a declaração, a salvação sobre todos da casa vai ser manifestada. Essa é uma palavra que nós liberamos nessa noite. E nós já vamos orar agora. Nós já vamos orar. E para finalizar e colocar os nomes agora, eu quero falar a você que as pessoas crucificaram Zaqueu. Não julga a pessoa pelo passado dela, porque o passado da pessoa não define ela. Grava isso. O passado da pessoa
não vai definir ela. E nem os erros dela não definem essa pessoa. Você gostaria de ser julgada? Você gostaria de ser julgado? Você gostaria de ser crucificado? Com certeza não. Então, ore, intercede, apresenta ao Senhor. Você acabou de fazer 2 atos proféticos. Aliás, 3 atos proféticos. O primeiro ato profético que você fez foi quando você falou, quando você escreveu: a salvação chegou à minha casa. O primeiro ato profético que você fez, escrevendo: a salvação chegou à minha casa. O segundo ato profético, você escreveu: Senhor Jesus, entra na minha casa. E o terceiro e último ato, você abriu a porta para Jesus entrar. É isso aí, irmão Cláudio. É desse jeito. Então eu quero chamar a sua atenção. As pessoas murmuraram, crucificaram Zaqueu. Mas Jesus não deu ouvidos a elas. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: eu vim buscar aqueles que haviam se perdido. Como eu disse hoje, dificilmente você vai ouvir a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Dificilmente você vai ver pastores acabando de fazer a ministração e fazer o apelo. Dificilmente. Que o foco de muitos são outras coisas. Mas o Senhor Jesus, Ele está à porta. Ele só quer que alguém abra para Ele entrar e fazer uma grande mudança. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. E o Senhor Jesus, quando Ele estava dentro da casa de Zaqueu, só a presença do Senhor Jesus contagiou o coração de Zaqueu. E sem Jesus falar nada, Zaqueu se aproxima e disse: Senhor, eu errei, mas tudo aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. O arrependimento gera mudança, transformação. E é isso que aconteceu na vida de Zaqueu. E a pergunta que não quer se calar: Jesus já entrou na sua vida? Teve mudança nela? Teve arrependimento nela? Esse propósito aqui é salvação e também reflexão. E neste momento nós vamos orar ao Senhor. Eu vou aqui dobrar o meu joelho e já profeticamente levantar a minha voz em oração. Ir pegar a casinha e colocar ela aqui. E vamos orar ao Senhor nosso Deus. E no momento da oração, eu vou estar colocando os nomes dentro da casinha. E você que não enviou o nome ainda dá tempo. E não esquece de enviar o valor de R$1 para eu mandar imprimir os nomes. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e levante um clamor. Aleluia, Jesus. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no primeiro dia deste propósito
de oração debaixo do tema: ó Senhor, traz a salvação à minha casa. Eu estou, Senhor meu Deus, de joelhos dobrados, em reverência ao Senhor Criador do céu e da terra. Pai, do outro lado existe uma vida, uma alma que clama comigo, meu Deus, pela salvação de cada membro da sua família e da sua parentela. Diante do teu altar da oração, Pai, eu oro neste momento em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor entraste na casa de Zaqueu, entra agora, Senhor, dentro deste lar, pois a tua filha e o teu filho já convidou o Senhor para entrar. Ó Deus, já fizeram o ato profético, abriram a porta para o Senhor entrar. Então, Senhor meu Deus, há vidas dentro desta casa que ainda não te conhecem. Se revela a eles. Meu Deus, há pessoas ligadas, meu Pai querido, a esta família que ainda não lhe conhece, ou até um dia lhe conheceu, meu Deus, mas devido, meu Pai querido, a algum processo, afastaram de ti. Senhor, eu creio, pois o Senhor adentrou na casa de Zaqueu, meu Deus, e trouxe a salvação, trouxe cura, trouxe restauração e libertação. E eu creio, meu Deus, que não vai ser diferente dentro deste lar, aonde a minha voz está adentrando, aonde a minha voz estiver chegando, que o Senhor chegue junto com ela. Meu Deus, aonde tiver uma mãe que clama pelo filho, pela filha, aonde tiver um esposo, uma esposa clamando, Senhor, aonde tiver, meu Deus, uma avó, um avô clamando, oh, meu grande e eterno Deus, aonde tiver, meu Deus, um filho clamando, uma filha clamando, ah, soberano, eu acredito, meu Deus, ainda, meu Pai, que eu estou orando por alguém, meu Deus, que ainda, meu Pai, não é casado, meu Deus, ainda que não tem um relacionamento, meu Deus, o Senhor vai visitar da mesma forma, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, quantos lares, meu Deus, precisa, meu Pai, da restauração, quantas famílias, meu Deus, precisa, meu Pai querido, ser restaurada, pois eu creio, meu Deus, que lares serão restaurados, eu creio, meu Deus, que famílias divididas serão reconciliadas, eu creio, meu Deus, que filhos voltarão para os caminhos do Senhor. Eu creio e profetizo, meu Deus, que casamentos serão curados, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. A presença do Senhor será estabelecida dentro desta casa. Assim eu profetizo como ministro da sua palavra, meu Senhor e meu Pai, aonde existe um espírito de contenda, que seja lançado por terra agora. Meu Deus, essa casa que não está tendo paz, só tem briga, discussões, ao ponto, meu Pai querido, de filho para com pai, para com filho, meu Deus, tem desavença. Ah, Senhor, hoje, meu Pai, o Senhor joga por terra. Meu Deus, eu sei, meu Pai querido, que nós vamos colher testemunhos para a glória do teu santo nome. Meu Deus, eu vou receber testemunhos, meu Deus, de pai falando, eu não estava conversando com meu filho, mas hoje, depois desta oração, depois dessa palavra, o Espírito Santo quebrou, e aqui nós estamos agora, nós estamos se abraçando, nós estamos chorando, pois o Espírito do Senhor entrou, Jesus entrou e trouxe harmonia à minha família, meu Senhor. A esposa que estava com cara virada para o esposo estava com a cara virada para a esposa, meu Deus, ao ponto de dormir, meu Pai, em quarto separado,
separados. Oh, meu Deus, o Senhor restaura esse casamento agora. Meu Deus, casamentos, meu Pai, estão sendo curados. Oh, meu Deus, como eu sinto a tua presença. Como eu sinto a tua presença, meu Deus. E profetizo, meu Pai querido, dentro do primeiro dia do propósito, lares estão sendo restaurados. Assim eu declaro, meu Deus, em oração. Famílias, meu Deus, divididas, serão, meu Pai querido, reconciliadas. Filhos, meu Pai, estão voltando e vão voltar para os caminhos do Senhor. Eu profetizo, meu Deus, que casamentos, meu Pai, estão sendo curados neste momento. Meu Senhor e meu Pai, confirma esta oração, receba ela como cheiro suave em suas narinas, pois assim oramos, assim nós cremos, e assim, meu Pai querido, liberamos essa palavra profética para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, no primeiro dia desse propósito. Pai, estamos numa grande corrente, e eu creio, meu Deus, que filhos que mesmo distantes vão ligar para a mãe, vão fazer chamada de vídeo e vão falar: mãe, me perdoa, pai, me perdoa. O filho vai ligar e o filho vai ligar. Oh, meu Deus, oh, meu Pai querido, vai pedir perdão o pai vai ligar para o filho, vai pedir perdão e vice-versa. Meu Deus, eu creio, meu Deus, que está acontecendo um aquebrantamento. Satanás está perdendo, meu Deus, pois a vitória é do povo de Deus. Assim eu oro, assim eu creio, em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E neste momento, você que enviou os nomes, aqui está. Olha quantos nomes. E neste momento, eu já vou estar colocando dentro da casinha. Pai, uma vez mais eu me coloco na tua presença. Profeticamente, Senhor, eu estou colocando os nomes dentro da casa. Meu Deus, nome de pessoas que acreditaram. Enviaram, meu Deus, o nome de pessoas que precisam, meu Deus, de teu encontro pessoal com o Senhor Jesus. Pai, essa pessoa que se encontra, meu Deus, cega espiritualmente falando. Essa pessoa, meu Pai, que se encontra, meu Pai, desviado da tua presença. Essa pessoa, meu Deus querido e Pai, que o nome dela está aqui, meu Deus, neste momento. Ó Pai querido, eu profetizo, meu Deus, que as escamas da cegueira caia por terra. Meu Senhor, como eu profeticamente estou colocando o nome delas aqui, eu creio, meu Deus, que as correntes estão sendo quebradas. Eu creio, meu Deus e meu Pai, que os vícios estão sendo, meu Pai querido, aniquilado neste momento. Senhor, traz a salvação, quebra as correntes, meu Deus, espirituais da maldade, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Ó Senhor, aqui eu estou profeticamente colocando os nomes, e eu creio, Senhor, que até o final desse propósito nós vamos ter resultado, nós vamos ter testemunhos de cura, de restauração, de libertação. Oh meu Deus, em nome de Jesus. Pai, aqui também representa, meu Pai querido, casais. Representa, meu Pai, o lar. Ó Deus, representa a comunhão. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Assim eu oro. Assim, meu Deus, eu entrego. E assim, meu Pai, eu consagro esses nomes e essas vidas ao Senhor. E acreditando na salvação para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os nomes já estão aqui dentro. E se você ainda não enviou os nomes, envia. Pastor, eu não peguei a live, como é que eu faço? Agora você vai ter que me chamar no WhatsApp, ou no meu pessoal, ou no WhatsApp da oração, para eu te orientar. Você tem até domingo para enviar. Amém?
porque domingo nós vamos estar finalizando este propósito para a glória de Deus em nome de Jesus. Vai ter uma durabilidade de 7 dias, se Deus assim nos permitir. Os nomes já estão aqui e eu vou estar orando, continuando em oração lá no vale, apresentando e crendo na mão de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Você crê nessa verdade? Glória a Deus, glória a Jesus. Agora eu vou colocar aqui, convidando a você a pegar o seu copo com água, e eu vou perguntar nesta noite, tem alguém que adentrou na live comigo, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Ou, quem sabe, se distanciou da presença de Deus, já não toma mais a ceia, já não consegue mais orar, já não consegue ler a palavra do Senhor, já não tem mais o prazer de ouvir louvores, você já distanciou da presença de Deus. Pastor, eu quero me reconciliar agora. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Pastor, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Pastor, eu estou na igreja, mas ainda eu fumo. Pastor, eu estou naquela situação, mas ainda eu bebo. Então Jesus não entrou na sua vida ainda. Deixa Jesus entrar. Se você quer, você vai escrever no rodapé: pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor Jesus. Eu quero confessar Jesus como meu Salvador. E eu quero orar por você. Aonde está a primeira alma? Aonde está a primeira pessoa que quer se reconciliar se você estiver afastado dos caminhos do Senhor? Ou se você ainda não confessou a Cristo como seu Salvador? Se quiser confessar agora, eu vou estar orando por você. Tem alguém nesta noite? Esta live é uma live espiritual. E é por isso que você está recebendo algo da parte de Deus, espiritualmente falando. Não tem ninguém? Então nós vamos orar neste momento, consagrar esta água, acreditando nas mãos poderosas do Senhor. Ore comigo. Querido Deus, nas minhas mãos está o copo com água. Meu Deus, eu consagro a Ti neste momento. Pai, eu creio como o Senhor tocou em minha saúde, como o Senhor tem tocado na vida de várias pessoas. Ó Deus, eu creio que algo irá acontecer para a glória do Teu santo nome. Assim eu consagro esta água que está na mão do Teu filho e na mão da Tua filha. Ó Pai, que o Senhor venha manifestar o Teu poder em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você pode deixar o seu amém aí agora? Oh, glória a Deus. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção, por favor, já vou terminar, faltam 2 minutos para as 22 horas. Os irmãos que já me acompanham desde 2020 nesta live, os irmãos sabem, eu só estou nesses anos todinho nas lives porque você acredita no ministério que Deus me confiou. Você tem visto o que o Senhor Deus tem feito através do ministério que Ele me confiou. Eu faço visitas, como eu disse para vocês, eu não posto, porque são algo pessoal, é uma visita que eu faço, é uma oração que eu faço, então não precisa ficar postando. Mas aquilo que vai edificar, que é necessário, se for da vontade do Pai, assim nós postamos. Mas eu digo você, aqui a gente não para. Eu não paro, eu aconselho, eu visito, eu oro, e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. Pastor, eu quero abençoar o ministério que Deus lhe confiou. Irmão, nós temos 3 colunas. Você pode escolher uma delas e assim ser fiel ao Senhor. Nós temos a primeira coluna, que é o dizimista, que é fiel ou fidelidade. Dizimista. Nós temos o segundo, que é ofertante.
que é fé, ofertante, aquele de fé. E o terceiro e o último, que é mantenedor, é aquele que nos dá a sustentabilidade para estar cada dia mais fazendo o ID do Senhor Jesus. Pastor, eu quero abençoar esse ministério, eu quero enviar meu dízimo, eu quero enviar a minha oferta, eu quero ser um mantenedor ou uma mantenedora. Como é que eu faço? Irmãos, eu tenho aí o WhatsApp da oração que está na descrição da live, e também eu tenho o meu WhatsApp pessoal, que já tem alguns irmãos que têm. Então você só vai entrar em contato comigo e dizer: pastor, eu quero ser um ofertante, eu quero ser um mantenedor, eu quero ser dizimista. E assim estarei eu orando, apresentando a sua vida, e se você assumir o compromisso, eu vou colocar o seu nome aqui, ó, escrito aqui, porque todo mês eu tiro 3 madrugadas e oro de meia-noite às 4 da manhã, orando individualmente para cada um, apresentando os pedidos que eu peço para enviar e orando às 3 madrugadas. É um propósito que eu faço já tem muitos anos. Então, meus irmãos, eu preciso da sua ajuda. Então não deixe de contribuir, não deixe de nos ajudar, porque com a sua ajuda eu consigo levar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Eu agradeço de todo o meu coração por cada fiel dizimista, cada fiel ofertante, cada fiel mantenedor, porque com a sua ajuda eu tenho conseguido fazer o ID do Senhor Jesus. Amém? A irmã Zilda ficou de me enviar o testemunho dela. Irmãos, quando ela me enviar o testemunho, e eu vou compartilhar com vocês, e olha que eu e a minha esposa fomos na casa dela, juntamente com a pastora Ivone, não tiramos fotos, não tirei foto orando, não tirei foto nada, ungi, orei, Deus revelou, Deus curou a filha dela, eu não postei, não tiramos fotos. Então isso que eu estou falando para você. Então, ou seja, muitas vezes o pessoal, mas o pastor não está fazendo nada, você que pensa. Aqui nós não paramos. Então, em nome de Jesus, não deixe o adversário jogar seta na mente. Nos ajude. Não para de contribuir. Agora eu te faço uma pergunta. O que é prioridade na sua vida? É as coisas materiais? Ou você tirar um valor para abençoar a obra de Deus, principalmente aquela obra que está abençoando a sua vida, abençoando a sua família? Muitas vezes nós deixamos as coisas de Deus em segundo lugar. Começamos muito bem. E aí nós vamos ficando relaxados. Isso mesmo. Deixamos as coisas acontecer e ficamos relaxados. Começamos muito bem. Aí as coisas vão acontecendo, aí você vai dando prioridade a outras coisas. E o compromisso que você fez com Deus? Lá atrás. Para e pensa. Coloca o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Como diz a palavra do Senhor em Mateus 6:33. Primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que dão prioridade às coisas delas, esquecendo a obra de Deus. Eu preciso da sua ajuda. Nos ajude. Em nome de Jesus. Encurva sua cabeça, por favor. Amanhã, querendo Deus, às 21 horas, no segundo dia. Pastor, eu não enviei os nomes ainda. Dá tempo de você me enviar até as 3 horas de amanhã. E não esqueça, enviando o nome, você tem que enviar uma quantia de R$1 para eu mandar imprimir. Se você enviar todos os nomes de uma vez só, você vai enviar só R$1. Mas se você enviar o nome hoje, o outro amanhã, cada nome que você enviar é R$1. Então vai depender de você. Amém? Qualquer dúvida me chama no WhatsApp, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faz assim com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua terça-feira venha ser uma terça-feira de paz, livramentos, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória
Isso. Que o Senhor Deus vos abençoe, vos guarde, vos proteja. Querendo Deus, amanhã, às 21 horas, juntinho, e eu dentro do vale, apresentando em oração a casa e os nomes que já estão aqui, porque eu quero colocar também os nomes que você vai enviar. Deus abençoe e um forte abraço e uma noite abençoada em nome de Jesus. Obrigado a todos.